Olá, bom dia! No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que se liga no nosso conteúdo, as diversas consultorias que a gente vai colocando à disposição para a sua participação. Então, olha, aproveite, use aí o nosso WhatsApp que está na tela e também a nossa rede social. Pega aí o seu celular, abre a sua câmera, aproveite o QR Code que está aí e se inscreva agora. Agora, não perca tempo não. E se inscreve lá no nosso canal no YouTube do nosso programa Boca no Trombone. Tem muito conteúdo diferenciado por lá e você pode participar. Entra lá no chat, deixa a sua dúvida aqui para os nossos convidados, que são muitos. Olha só o time que está com a gente. Na área previdenciária, a doutora Elza Fernanda, do Elza Fernanda Heibrecht. Na área do direito do consumidor, a doutora Luciane Marques, do quadro Consumidor em Destaque. A doutora Karina Lima, representa o Moisés Izuco Advogados. E o doutor Douglas Schreiner, médico ortopedista, está com a gente para falar sobre medicina e saúde na edição desse domingo. Então, renovo o convite para você encaminhar suas dúvidas, encaminhar as suas questões aqui para os nossos convidados. Bora começar? Bora lá, a gente interagir. Doutora Elza Fernanda, dúvida aí da sua cidade, aí de Rio Grande, a Alessandra. Tenho carteira assinada faz 30 anos e 53 de idade. Posso aposentar? Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Solano. Bom dia, Alessandra. Bom, com a reforma da Previdência, a mulher não consegue mais aposentadoria com 30 anos de contribuição. Então, são necessários, dentro das 5 regras, idade e tempo de contribuição. No caso, Alessandra, hoje para te aposentar, somente se tu tivesse 33 anos de contribuição para te enquadrar em uma regra de transição. Caso contrário, é necessário um planejamento para saber com qual idade e tempo serão necessários para tu te aposentar. Tá certo, obrigado, doutora Elza. Agora a questão é dos trabalhadores. Doutora Karina Lima está com a gente e responde ao Luiz Flávio, lá de Farroupilha. Sou motorista carreteiro. Trabalhei 4 meses sem registro e 9 meses registrado. Cheguei de viagem na sexta com febre e queriam que saísse de volta no sábado. Me neguei. Na segunda-feira, me mandaram embora. Está certo, doutora Karina? Muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. Bom dia, colegas. Não está correto. Primeiro ponto é que o senhor está doente, tem que ter um atestado, tá, referente a essa situação. E o importante também é verificar ali o tempo do seu serviço. Como o senhor não tinha carteira assinada, tem uma questão de vínculo aí para a gente também ver. Então, estando doente, você não é obrigado a estar trabalhando, mas lembrando, precisa sempre demonstrar através de um atestado médico para a empresa essa sua condição. Obrigado, doutora. Questão agora é dos consumidores. A doutora Luciane Marques, a nossa especialista, está com a gente e responde ao César lá de Viamão. Dei R$4.000 na compra de uma EcoSport. As parcelas foram acima do combinado. Cancelei o negócio, mas não recebi o valor de volta. Tenho o direito de reclamar? Doutora Luciane, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Sim, César, tu tem direito a reclamar. Se houve o pagamento de uma entrada com a expectativa de que o valor da parcela seria X e aí chegou X mais Y, é um descumprimento por parte do fornecedor. Então, tu tem todo o direito de cancelar esse contrato e ter devolvido o dinheiro que tu deste de entrada. Se eles se negarem, tem que entrar na justiça que tu ganha. Certo, obrigado, doutora. Mais questões do consumidor na sequência. E agora a gente fala sobre medicina e saúde. A gente está recebendo com muita alegria o doutor Douglas Schreiner. Ele que é médico, formado pela URGS, ortopedista pelo Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre, especialista em cirurgia de ombro e cotovelo, titulado pela Santa Casa de Porto Alegre, e em trauma ortopédico, membro da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico. Doutor Douglas, já lhe dando as boas-vindas aqui na nossa edição, lhe pergunto, trauma ortopédico, dito uma subespecialidade aí da ortopedia, né? O que é e o que o médico do trauma ortopédico faz, doutor? Obrigado por estar com a gente, bom dia. Obrigado, Solano, bom dia. Agradeço muito pelo convite de estar aqui com vocês falando sobre isso, que é um assunto que me fascina. O trauma ortopédico, ele é uma subespecialidade, como tu bem falaste, da ortopedia, e ele trata o paciente traumatizado como um todo. Seja aquele paciente que chega por uma porta de entrada de algum hospital pelo SAMU,
seja aquele paciente que tem um diagnóstico de uma fratura ou múltiplas fraturas. Então, basicamente, ele é um ortopedista especializado em tratar pacientes vulneráveis em decorrência de um trauma. Basicamente falando, fraturas, né? Esse é o grande diferencial do cirurgião ou do médico do trauma ortopédico. Perfeito. Vamos falar bastante sobre essa pauta, sobre esse tema interessante aí na nosso espaço aqui de medicina e saúde. Outra dúvida do direito da Previdência para a doutora Elza Fernanda. O Adão, doutora, aposentei em 2011 e continuei trabalhando na empresa até 2021. Esses 10 anos após ter aposentado não entraram no cálculo. Posso requerer a inclusão dos recolhimentos, doutora Elza? Bom dia, senhor Adão. Infelizmente, o senhor não vai poder nem pedir a revisão do benefício e nem pedir a devolução desses valores pagos após a aposentadoria. Então, nós temos aí uma decisão de 2016 do STF que foi contra a desaposentação e a revisão dos benefícios daqueles aposentados que continuaram a trabalhar. Então, infelizmente, esse valor aí foi perdido. Obrigado, doutora. Mais uma dúvida do direito trabalhista. Hoje a gente está recebendo a doutora Karina Lima. A Marley, doutora, trabalha há 16 anos para uma família, mãe e 2 filhas. 2 dias na casa de cada uma. Todo final de ano dão férias e 10º. Tenho outro direito, doutora Karina? Com certeza, tem vários direitos pela Lei Complementar 150 de 2015, que traz vários direitos trabalhistas às empregadas domésticas, sendo seguro-desemprego, pagamento de adicional noturno, os mesmos direitos praticamente que nós, trabalhadores que temos carteira assinada, possuímos, só que com algumas diferenças. Quanto à questão de trabalhar em 2 casas, depende, tá? Depende de 2 questões bem importantes, a subordinação e a pessoalidade. Por quê? Isso vai definir se existe outro vínculo que pode ser requerido ou não. Obrigado, doutora. Mais uma dúvida dos consumidores. A doutora Luciane Marques está nos atendendo e responde agora, doutora, para a Cláudia. Quebra de contrato de compra e venda assinado por plataforma tem valor? Estão cobrando R$27 mil e não tenho como pagar. Doutora Luciane. Bom dia, Cláudia. Então, primeira coisa a esclarecer, um contrato feito, assinado através de plataforma digital, ele tem plena validade, ok? Então, ele é um contrato juridicamente válido, certo? Agora, da onde que estão cobrando esses 27 mil é o que a gente tem que ver, porque me parece que há uma abusividade aí, né? Normalmente existe uma multa por quebra contratual, mas num valor elevado desses, me parece que está abusivo. Se esse contrato for decorrente de uma relação de consumo, eu te aconselho a procurar o PROCON ou fazer uma reclamação no consumidor.gov e, em última instância, se ajuizar aí para declarar que tu não tem que pagar esses 27 mil. Tá certo. Obrigado, doutora Luciane. A gente está recebendo o doutor Douglas Schreiner, ele que é médico ortopedista, falando sobre o trauma ortopédico. Doutor, por que o médico que faz o tratamento, né, do trauma ortopédico, ele é diferente do cirurgião com subespecialidade de uma articulação, doutor? Essa pergunta é bem pertinente, a gente encontra muito desse questionamento no ambiente hospitalar e até no ambiente de consultório. Os pacientes têm essa dúvida de quem procurar, de como fazer o seu tratamento. A grande diferença é que o cirurgião do trauma ortopédico trata fraturas em diferentes locais do corpo. E para isso ele usa princípios de biomecânica, de fixação de fraturas, de liberação de carga. E esses princípios, eles ditam muitas vezes a consolidação do osso, a maneira que o osso lança a mão para ser curado, para ser consolidado. Outra grande vantagem é que esse mesmo cirurgião pode tratar pacientes que tenham mais de uma fratura em alguns lugares, seja um tornozelo, um joelho, um próprio braço ou um ombro, né? Sim. O tratamento dos pacientes politraumatizados, ele normalmente fica reservado a esse profissional com expertise para esse tipo de atendimento. Perfeito. O Dr. Douglas volta para falar mais ainda sobre essa pauta importante aqui no nosso espaço de medicina. Vamos conversar novamente com a doutora Elza Fernanda, porque tem mais dúvidas aqui da área do direito da Previdência. O Antônio, doutora Elza, ele diz assim, ó,
recebo auxílio-doença faz 7 anos e recebo 1,5 salário. Se me aposentar por invalidez, recebo o salário integral, doutora Elza? Bom dia, Antônio. Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez, né, que hoje é chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, ela, na verdade, reduz o valor e não aumenta, porque ela não é mais 100%. Então, se hoje tu ganhas 1,5 salário de auxílio-doença, provavelmente tu vai ficar ganhando 1 salário mínimo de aposentadoria por invalidez. Tudo vai depender de quantos anos tu tens de contribuição. Quanto mais tempo de contribuição, mais próximo dos 100%. Mas, infelizmente, com a reforma, essa realidade cada vez piora o valor do benefício que tu vem recebendo. Infelizmente, né, doutora Elza, uma realidade que não deveria ser assim, né? Inclusive, há um debate nos tribunais superiores, né, sobre essa questão. Sim, né? Sim, está indo para o STF essa questão. Então, temos muitas ações de revisão de aposentadoria por invalidez justamente por esse fator, né? Tá certo. Doutora Elza segue aqui na consultoria do Direito da Previdência. Você pode participar. Tá na tela, ó. Tá na tela o nosso WhatsApp. Também aí o nosso QR Code para você se inscrever agora. Pega o seu celular, abre a sua câmera e te inscreve aí no nosso canal lá do YouTube. Participe por lá também. Vamos com mais uma dúvida do direito trabalhista? A doutora Karina Lima, do Moisés Izuco Advogado, está com a gente. Doutora, o Gerson lá de Cachoeira do Sul. Tive ruptura parcial no tendão do cotovelo. Olha aqui, ó. Ligando as especialidades aqui com o doutor Douglas. A médica deu 90 dias. Qual o melhor caminho junto à empresa? Quer saber o Gerson, doutora Karina? Bom dia, senhor Gerson. O melhor caminho, o primeiro caminho é avisar a empresa. Primeira coisa que o senhor tem que fazer é comunicar à empresa desse atestado para lhe afastar e explicar o que aconteceu. De repente foi até dentro da sua empresa e pode ter sido até uma doença de cunho ocupacional que vai virar um acidente de trabalho. Então, para isso, primeira coisa, a empresa tem que ser comunicada para que consolide seu afastamento e verificar ali as questões, se é acidente de trabalho, se é uma doença previdenciária, uma doença a qual o senhor vai se afastar, podendo ter estabilidade até, inclusive, de 1 ano, se for de acidente de trabalho. Perfeito, obrigado, doutora. Os consumidores participam no quadro Consumidor em Destaque. A doutora Luciane Marques é a nossa especialista e responde para o Adelar, lá de Passo Fundo. Recebo várias ligações da empresa Claro. Num dia, fizeram 40 ligações. O que posso fazer, doutora Luciane? Bom dia, Adelar. Realmente essa situação das ligações, seja de cobrança ou de propaganda, tá insustentável. O que tu pode fazer? Existe um site que se chama Não Me Perturbe, ok? Tu pode botar esses telefones ali, colocar o teu número para que se impeça que tu receba tantas ligações. Sinceramente, não tem muita efetividade, tá? Protocola uma reclamação no PROCON, na Anatel, e em último caso, ajuiza, porque está num ponto em que as pessoas não conseguem fazer mais nada. E como essa pergunta é parecida com outra que a gente já teve aí há pouco tempo, mais uma vez vale aquela chamadinha no Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque isso é uma coisa mais a nível social, aí que o Ministério Público tem que ter alguma atitude. É insustentável, eles criam números, um atrás do outro, as ligações não param, e vai muito além do que um consumidor sozinho pode fazer. Doutora Luciane, a gente pode dizer que essas questões contra empresas de telefonia são aquela que tem um número maior? As empresas de telefonia estão ali naquele patamar de maiores réus nessas questões de reclamação aqui, que são pedidas pelos consumidores, doutora? Mas com certeza, as empresas de telefonia são as campeãs de audiência. Aqui no programa e também no Juizado Especial Cível, é muito comum eles descumprirem regras, né, doutor Solano? E seja com prestação de serviço ou esse tipo de propaganda insistente, né? Eu não sei quem é que eles conseguem conquistar com tanta ligação assim, mas a mim e pelo jeito aos nossos telespectadores não é, né? Cabe um pouco de bom senso às empresas, mas sim, são as campeãs de audiência. Verdade. Vamos ficar atentos aí, pessoal da telefonia, da internet aí. Vamos com mais
Bate-papo aqui na nossa área de medicina e saúde. Hoje a gente recebe o Dr. Douglas Schreiner falando sobre o trauma ortopédico, que é uma subespecialidade da ortopedia. Doutor, por que tratar uma fratura é diferente de tratar uma lesão crônica? Quando a gente fala de lesão crônica, a gente está falando de um paciente que vem sofrendo de algum sintoma há bastante tempo. Então, esse paciente está adaptando o seu organismo, a sua articulação, o seu membro a uma dor, ou algum desconforto, ou alguma limitação. Quando esse paciente procura ajuda, a chance de um ortopedista deixar ele melhor do que o status atual dele é muito grande, seja com um tratamento conservador, seja com um procedimento. Um paciente traumatizado que tem uma fratura, ele de uma hora para outra perdeu o status funcional, perdeu independência, perdeu autonomia, perdeu função. E o melhor trabalho que um ortopedista pode fazer é devolver essa pessoa ao seu estado prévio. Ela não vai melhorar do que ela esteve antes do seu trauma. Então, é uma responsabilidade muito grande, exige muita empatia. É um paciente fragilizado, onde de uma hora para outra o mundo mudou. Então, muitas vezes ele precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma palavra de apoio. E, ao mesmo tempo, ele precisa de realidade, porcentagens, perspectivas. Então, eu diria que a humanidade do cirurgião do trauma ortopédico, ela tem que estar um pouquinho mais refinada no seu dia a dia. Muitas vezes a gente tem que, inclusive, adaptar a nossa agenda à necessidade do paciente. Opera-se de noite, opera-se de manhã, opera-se no sábado, no domingo. Então, essa questão de humanidade, para mim, é o que mais pesa na minha prática, assim, de entender esse paciente traumatizado, realmente. E certamente faz muita diferença, né? Bom, você segue participando, segue mandando a sua dúvida para a gente. As consultorias estão aqui à disposição, previdenciária, trabalhista, do consumidor e também você interagindo aqui na área de medicina e saúde na edição de hoje. Bom, durante esse mês de outubro, a Comissão de Seguridade Social da OAB-RS completou 30 anos, uma marca importante. E o Boca no Trombone esteve lá no evento comemorativo e traz agora o que de melhor aconteceu na OAB Cubo. É um momento de celebração, um momento da gente parar e pensar no que foi feito, no que foi conquistado, mas também por isso que o nosso tema desse aniversário é presente, passado e futuro, porque a gente olha então para essas conquistas, o que a gente teve de dificuldades, o que a gente conseguiu obter através dessa luta dos previdenciaristas, com essa lição e com a celebração do presente dos 30 anos, voltar o nosso olhar para os desafios que ainda estão por vir. Abertura da interlocução com o Poder Judiciário Federal. Surgiu de uma proposta da comissão, da OAB, que se criasse um canal permanente de interlocução entre a advocacia, o judiciário e mais, todos os atores envolvidos no processo previdenciário. A gente está hoje vivendo aqui um presente de comemoração e celebração da nossa história, mas para o futuro a gente vai continuar trabalhando. As próximas décadas da Seguridade Social, da Previdência num todo, vai exigir da sociedade e da advocacia um trabalho forte. A comissão ela tem um forte trabalho executivo, seja no legislativo, seja junto aos órgãos. A família previdenciária é muito bacana, os cursos, a qualificação, eu vejo que é muito efetivo o trabalho. Nós na OAB Prev temos uma previdência complementar, um plano de previdência complementar que leva à família do advogado uma tranquilidade maior para o seu futuro. Ele tem que ser, sim, filiado à previdência pública, mas ele pode fazer essa opção pela previdência complementar para lhe dar uma segurança maior. Não são nem 30 dias, né, nem 30 meses, 3 décadas, né? Tem instituições que não têm 3 décadas, né? Então, um marco muito significativo e importante. A primeira comissão do Brasil, uma grande contribuição que os trabalhos técnicos iniciados aqui deram para o direito previdenciário brasileiro. Então, nós estamos fazendo uma grande comemoração, porque se nós temos uma comissão forte, é única e exclusivamente porque nós temos uma advocacia previdenciária forte e respeitada. São milhares de mulheres e homens que diariamente estão lutando, defendendo os direitos sociais daquelas pessoas que mais precisam.
Parabéns aí, parabéns a todos previdenciaristas, né? Vamos aqui antes do nosso intervalo com mais duas questões. Uma para a doutora Elza Fernanda, o Hércules de Pelotas, aí pertinho, ó, doutora Elza. Tenho 55 de idade, 30 de contribuição insalubre de 40%. Tenho tempo para aposentar, doutora? Bom, Hércules, a aposentadoria especial, ela sofreu muitas mudanças, né, para pior. E no caso, com as novas regras, tu precisas fechar 86 pontos. Então ali, né, 55 anos de idade, 30 de contribuição, tu fechas 85 pontos. Então, em regra geral, faltaria ainda um ano para poder te aposentar. Sendo que 25 anos de tempo especial, restante tempo comum, somam os 86 pontos. Então, talvez mais um ano seja necessário para te poder entrar na regra da aposentadoria especial. Obrigado, doutora. Mais uma do Direito Trabalhista. A doutora Karina Lima está com a gente, assessorando aos trabalhadores e trabalhadoras, o Paulo de Viamão. Trabalhei por 7 meses numa empresa e fiquei afastado por 1 ano, por doença. Ao retornar, a empresa me dispensou. Tenho estabilidade, doutora? Bom dia, Paulo. Bom, depende de qual foi a forma do seu afastamento. Se foi afastamento por acidente de trabalho, com certeza, sim, o senhor terá estabilidade de 1 ano. Agora, se foi uma doença sem afastamento, B91 que nós chamamos, B91 acidente, B31 auxílio-doença, não terá estabilidade. O que é importante verificar? Se a empresa a qual o senhor trabalha possui uma convenção coletiva e se nessa convenção coletiva é previsto algum tipo de estabilidade. Então, seria interessante o senhor verificar isso diretamente na sua empresa e, se for acidente de trabalho, não podemos perder tempo. Tá certo, muito bom. Obrigado aos doutores que seguem com a gente. A gente vai dar aquela paradinha que é rápida e já volta com mais Boca no Trombone. OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir. Transferência, emplacamento, licenciamento, não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. Precatorista. Quer vender seu precatório? Empresário. Deseja comprar precatório e compensar seus débitos tributários? A Central Precatórios avalia sua situação e personaliza uma proposta. Há mais de uma década, a Central Precatórios traz agilidade e segurança na compra e venda de precatórios. Contate a Central Precatórios pelas redes sociais no @Central Precatórios ou no WhatsApp 5199-235-0849. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que nos prestigia, interage com a gente, manda a sua dúvida, participa das edições aqui do Boca no Trombone. E se inscreve, né? Se inscreve no nosso canal lá do YouTube, tá aí o QR Code na tela para você aproveitar. Direto e reto aqui para as próximas dúvidas, o João de Porto Alegre, para a doutora Elza. Sou militar aposentado. Posso aposentar novamente por idade no INSS, doutora? Olá, João. Sim, pode se aposentar sim, desde que as suas contribuições para o INSS sejam como empregado ou contribuinte individual autônomo ou empresário, tá? Como contribuinte facultativo, não pode, porque já é servidor público aposentado. Tem que ter muito cuidado com essa regra. Mas se as contribuições estiverem ok, vai poder se aposentar desde que cumpra os requisitos junto ao INSS.
Obrigado. Doutora Karina Lima é especialista no direito do trabalho e responde para o Alessandro. Trabalhei 4 anos por terceirizada na prefeitura. Trabalhei 160 horas a mais todo mês e não recebi. Tenho direito, doutora? Com certeza, não é porque trabalha num setor público que não tenha seus direitos. O senhor tem seus direitos e essa terceirizada terá que pagar. Então, o senhor tem direito às horas extras, o senhor tem direito ao seguro-desemprego, o senhor teve a carteira assinada. Caso seus direitos não sejam pagos por essa terceirizada, por óbvio, a gente vai ter a questão da subsidiariedade aí da prefeitura, que agora está sendo tratada de outra forma, mas para isso, o senhor precisa realmente ter em mente que a terceirizada esgotou os pagamentos e a prefeitura também não fez nada para que fosse alcançados seus valores. Tá certo, obrigado, doutora. Mais uma dos consumidores para a senhora, doutora Luciane. O final do telefone 4568, o PagBank bloqueou minha conta sem eu dever nada, bloqueou meu saldo. E agora, doutora? E agora, caro telespectador, primeiro, tem que saber, já tentou desbloquear no aplicativo? Provavelmente sim. Não se sabe qual é a origem desse bloqueio, tá? Dá uma olhadinha, sugestão minha, dá uma olhadinha se não tem nenhuma ação judicial contra ti em que estejam te executando e tenham penhorado valores, porque não é um comportamento normal da plataforma bloquear valores assim e cancelar a conta do nada. Sim. Tá? Mas digamos que tu não tenha nada e a operadora realmente fez isso, tem que registrar uma reclamação no Banco Central, no Procon, consumidor.gov, onde puder, e está com o dinheiro teu bloqueado indevidamente, tem que entrar com ação muito rápido, pedir uma antecipação de tutela para desbloquear esse teu dinheiro. Tá bom, obrigado, doutora. E no nosso espaço de medicina e saúde, o doutor Douglas Schreimer, falando hoje sobre o trauma ortopédico, deixa a dica, né? Como orientar o paciente em situação de trauma, doutor, e quando procurar um especialista, para a gente fechar. Eu acho que o mais importante é a população como um todo entender quais são os veículos de apoio para pacientes do trauma ortopédico. Então, existem situações onde a gente vai ter um trauma, um imprevisto, onde não consegue se deslocar. E nesse caso, a gente precisa chamar ajuda, chamar o SAMU, né, que é um meio regulador dessas questões mais graves. Mas, em geral, a gente precisa saber onde que tem atendimento de urgência, seja no convênio, que nós eventualmente temos, seja no SUS, disponível a toda a população. Então, os serviços de urgência estão aqui para nos ajudar, o Hospital Cristo Redentor, o Hospital HPS. Então, esses são os recursos mais acessíveis para a gente tirar a dúvida num caso de trauma agudo. Tá certo. Agradeço muito ao doutor Douglas, à doutora Karina, à doutora Elza e à doutora Luciane, que fizeram a edição de hoje aqui do nosso Boca no Trombone. E já fica o convite para você se inscrever lá no nosso canal no YouTube, não perder tempo, os doutores que estão aqui na TV também estão por lá. E eu volto no próximo domingo, a partir das 8h30, aqui com mais um Boca no Trombone na Band TV. Até lá! OABRS alerta. Cuidado com os golpistas que se passam por advogados. Jamais realize qualquer tipo de pagamento ao ser contatado sobre seu processo judicial antes de falar pessoalmente com seu advogado ou advogada. Se você foi vítima de golpe, registre imediatamente um boletim de ocorrência na polícia. Acesse nosso site oabrs.org.br e nossas redes sociais pelo @OABRS para saber como se prevenir.